Boa noite a todos. Então, nós acabamos de assistir esse vídeo do Masaru Emoto, onde ele mostra para nós esse experimento do arroz cozido, onde ele colocou 3 potes. O primeiro pote, o arroz em que ele falava todos os dias por um mês, eu te amo. No segundo pote de arroz cozido, coberto com água, ele dizia, eu te odeio, você é um idiota, não serve para nada, e que muitas vezes a gente cresce ouvindo isso dos próprios pais. E no terceiro, ele ignorou o pote. Dos 3 experimentos, quando nós falávamos para as pessoas qual deles iria estragar com mais intensidade, as pessoas diziam que seria o pote que recebeu a raiva, as palavras ruins. Mas não. A ciência física quântica mostra para nós, no resultado desse exercício, que o pote que mais estragou foi o pote que foi ignorado. Então, tudo que é ignorado tende à podridão, a se desfazer. Então, quando nós temos sentimentos na nossa vida que a gente quer sustentar, como sentimento de prosperidade, sentimento de abundância, sentimento de saúde, qualquer sentimento, a gente tem que estar sempre pensando neles, para estar sustentando isso, e sustentar com gratidão e amor. Quando nós usamos o experimento da água como referência, ele só aprova que a nossa manifestação como consciência, como seres conscientes que somos, a nossa manifestação realmente impacta. Gente, o nosso corpo ele é 70% água. Imagina se você ficar o dia inteiro falando mal de você, pensando mal de você e dos outros. Vocês acham que as pessoas acabam desenvolvendo algumas patologias como câncer, tumores sistêmicos e outras doenças sem curas devido ao quê? Alguns pensamentos e algumas inseguranças também. Existem questões karmais, existem outras questões que são importantes a gente olhar, mas principalmente corrigir o nosso pensamento, corrigir o sentimento de amor que a gente tem por a gente mesmo. Então, no caso, ontem a gente tinha deixado uma tarefa para vocês, que era o exercício do arroz feijão. Quem que fez? Pessoal. Isso. E Mas eu, Ana? não, eu fiz, mas eu modifiquei um pouco, porque eu não peguei o arroz e o feijão, botei no bolso, não. Mas eu botei Tá. na minha cabeça e fiquei observando, e realmente eu fiquei pasma com. Eu não acreditei que É, a gente não se dá conta. gente, Realmente, eu fiquei, meu a, Deus, só tem um pensamento ruim, que é isso? Entendeu? Aí agora eu vou me policiar mais. Mas o feijão ganhou. oh, meu Eu Deus! fiz também. Conte, Liz, Horrível, como foi? horrível. Uai, eu fiz assim, sabe? Eu já acordei e aí já aconteceu um episódio assim, meio que negativo. Aí fui lá, peguei o feijão, coloquei no potinho. Aí pensei, falei, não, vou colocar tipo assim, quando eu tiver um pensamento ruim, uma coisa, qualquer coisa de negativo, eu vou lá e coloco feijão. O Isso. resto, vou deixar fluir. Não vou colocar o arroz, porque aí, quando for no final da tarde, eu deduzo. Então, foi, tipo, mais coisas boas ou menos coisas boas aí. Aí o que que acontece? Aí foi um, foi dois, foi três feijões. Ai, 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 ai. A Ana foi mais de 4. Aí, não, eu fui, porque específico, porque o resto, até que teria mais feijão, mas eu procurei baixar a barriga para não encher o pote. Roubou, roubou. Já tentou se corrigir. Roubou. Ô, Mas assim, Silvânia. foi uma experiência bacana. É fantástico. Ela nos dá assim, uma visão bem legal do nosso pensamento. Isso. E o bom também, Batista, tipo assim, não causa assim, ressentimento, até a gente até se policia, sabe? Essa é uma experiência, Exato, exato. não é uma Expansão de coisa assim consciência. que traga assim, tanto assim, tipo, culpa ou Não, raiva, não, não é uma não, coisa não. bem passageira, é bem assim, Isso. é mesmo para policiar mesmo. Eu percebi Exato. isso, sabe? Que acabou que eu achei assim, se tornou uma coisa tão engraçada, porque foi isso. Você não tinha ideia do seu julgador.
Deixa eu explicar para a Silvânia, para ela não ficar perdida, que a gente está comentando com vocês. Silvânia, você chegou a assistir a aula que eu deixei lá no YouTube para vocês? A aula 1? Não, eu só assisti a meditação. A gravada? Gravada, maravilhosa. Perfeito. Silvânia, ontem nós fizemos, no final da aula, nós falamos o tempo todo da aula sobre Deus. Quem era Deus, o que somos como centelha, mas principalmente essa conexão de Deus, o que é Deus para cada um de nós. A gente foi muito feliz com as respostas, eu estou muito contente com o nível do grupo que a gente tem, é um grupo participativo, interativo, e a maioria das pessoas já sabem o que é a centelha, porque a centelha é uma partezinha da gente. Bom, para não estender muito, eu vou passar para ti. Ah, olha só, a Rosângela também fez a experiência. Então, no final da experiência, o que a gente fez da live de ontem, a gente fez um desafio para saber qual é o nosso pensamento predominante durante 24 horas. Para a gente ganhar essa consciência, para então a gente traçar uma meta e juntos, e tendo esse momento de vigia, que foi o momento que Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Então, na aula de ontem vai ter ali várias citações bíblicas, e foi uma live muito feliz, assim, acho que você vai gostar se você assistir, tá? Assim, então, no final do dia, nós fizemos um exercício. Para cada pensamento negativo que a pessoa tivesse dela ou do arredor do seu mundo, ela ia colocar um grão de feijão dentro do bolso da calça, ou da bolsa, enfim. E para cada pensamento feliz, positivo, de alegria, saúde, Luísa, de alegria, nós iríamos colocar um grãozinho de arroz. Aí, no final do dia, eu só proibi o pessoal de botar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, né? Arroz podia ser 1 quilo, mas não botar 1 quilo de feijão no bolso. Mas, então, o desafio era esse, durante as 24 horas até hoje, às 9 horas da noite, contabilizarmos quem foi o pioneiro da fila. Mas a ideia aqui, Silvânia, é desenvolver esse momento de consciência. O autopoliciamento, né? Esse momento de vigília que Jesus nos ensinou. E eu vou te falar tudo é fundamental. Pode falar. Eu fiz, eu não vou ter oportunidade de fazer assim, mas eu já tenho um tempo que eu já vigio muito os meus pensamentos. E todas as vezes que o pensamento ele não é agradável, eu já capto na hora e aí eu já faço assim, ó, cancela, cancelado, tá cancelado. E aí eu coloco um contrário, né, daquele pensamento, e foi com essa técnica que eu parei de julgar, porque eu era a julgadora. Eu me assumo, mas não é bom, né, ficar falando dos erros, mas eu assumo. E teve um dia que eu comecei a fazer o exercício do ego, para eu caçar o ego, ele chama caça ao ego. E durante uma visita de uma pessoa, enquanto eu estava com essa pessoa, aqui em casa, na varanda, eu cacei 17 ego. Aí, a partir desse momento, eu falei assim, não quero que ninguém mais venha aqui em casa, eu não quero conversar com ninguém mais. Eles estão ferrando com o teu autodesenvolvimento, né? E aí, com isso, eu já consigo frear, porque realmente faz toda a diferença esse exercício. Eu estou brincando, mas a ideia é que você consiga receber suas visitas e que você continue caçando esses egos, né? Porque, na verdade, o outro, ele nos ajuda a revelar a nós, a revelar quem eu sou. E é exatamente quanto mais pessoas você conversar durante o dia, mais coisas você consegue ver de você, se você estiver em estado de vigia. O que você fez, a gente chama de atenuação, né? Você soltou uma energia negativa, você chega a soltar esse julgamento, você tem a percepção dele ser negativo e você vai lá e bloqueia ele, amenizando, certo? Só que você já soltou ele. Entende? Você vai bloquear os efeitos dele. Os efeitos. Se você bloqueia o efeito, ele não vai mais machucar ninguém, nem ferir ninguém, nem ir atrás de ninguém, nem te fazer mal. Só que você está manifestando isso. Você não deixa de manifestar.
Isso é um trabalho muito legal, é um trabalho inicial, mas qual que é a ideia desse curso aqui? É que, além desse passo primeiro, que é amenizar e bloquear esses pensamentos negativos, na hora em que a gente está manifestando eles, para que eles não tenham esse efeito tão negativo, porque a gente tem a lei do retorno atuando nesse planeta. Então, tudo que eu penso vai e volta. Para que isso não aconteça em nós, qual que é o momento ideal? Qual é o ponto que a gente gostaria que vocês chegassem daqui a um mês, por exemplo? Praticando os exercícios que a gente está colocando, que vocês simplesmente não mais manifestassem isso. Olha que salto que é isso. Eu, a partir de hoje, eu aceito tudo como é. Então, aquela meditação do Religare que foi deixada ontem, ela fala muito desse Deus de amor, essa expansão de consciência, esse auto-perdão que muitas vezes a gente acaba não querendo se conectar porque não se perdoa, porque não se ama, porque não tem estima. Ontem a gente falou um pouco disso também, tá, Si? Então, é isso, gente. Alguém mais quer falar sobre os seus grãos? Eu até que fiz, Paty. Fala, Lu. Eu pensei no feijão e no arroz o tempo todo. E eu tinha muita atividade hoje, não Tá. dava tempo de eu fazer tudo, mas procurei controlar todos os pensamentos. Pensava no feijão, pensava no outro. Passei por uma aprovaçãozinha também, em Ah, relação aos sim. vizinhos, né? Ah, E como nós tivemos uma semana toda de chuva, juntou muita roupa, né? Não chovia tanto nesse final de semana aqui em Esteio, não sei de onde é que é vocês são, né? verdade. Esteio. Mais chuva. Então, assim, ó, não tinha mais roupa, né? Então, hoje eu tinha que botar isso em dia. Então, eu e minha Sim, esposa dividimos tarefas. Aí, sim. os vizinhos de cima começaram também a lavar suas roupas e a pingar na minha janela Ah, direto. sim, sim. E eu disse, não, eu não vou reclamar de ninguém. Tá todo mundo correndo com as suas roupas. Vou E me no, acalmar. e no Não uso final, aquela... e no final Deu tudo secou. E certo, no final secou. coloquei um plástico e tudo, então já não saí chutando balde, como se diz, né? Já nunca fui de Perfeito. chutar o balde, mas controlei mais uma vez. Nunca fui de sair xingando e brigando, mas é um controle que a gente tem que fazer. Porque como eu estava irritada em função desse gripão que eu estava um pouco irritada comigo, né? Ah, Em função eu de tudo. Então, sabia. e eu lembrava, botava ou não botava o grão, mas lembrava dos grãozinhos, mas me controlava em tudo o que eu tinha que fazer durante o dia, que eu tinha que deixar tudo pronto hoje, para estar assistindo a aula aqui, para amanhã tem que fazer o que eu tenho que fazer cedo. Não tinha tempo de separar tudo, mas procurei controlar os pensamentos para não Ótimo. sair atirando pedra, né? Na Porque verdade, ainda não era o momento da gente se segurar. O momento era chutar mesmo o balde. Por quê? Porque para você ter ideia do quanto você pensa as coisas, você não pode já ir freando, né? Nesse primeiro momento era importante já. Mas já que você já tem essa lucidez, Lúcia, Luísa, tá? De parabéns por isso. E eu desejo, assim, que seja uma prática diária, nos próximos dias, isso. O que a Silvana traz é muito interessante, que é exatamente como bloquear. Então, eu joguei para o universo um pensamento negativo a meu respeito ou de qualquer outra situação. Como que eu faço? A gente fala de um decreto que a gente diz que é o cancelar. Cancela, cancela, cancela. Pode bater palminha 3 vezes. Quando você se der por consciência de que você está pensando mal de você ou de alguém, ou de outras coisas e fatos, você faz cancela, cancela, cancela. Cancelado, cancelado, cancelado. E você troca exatamente aquela imagem negativa pelo seu inverso. A mesma imagem positiva. Eu sempre falo, é referência do gordinho, né? Ah, hoje essa jaqueta não ficou legal, eu tô gordinho. Gente, cancela, cancela, cancela. E se imagine magrinho, bonitinho, como você gostaria. Porque muitas vezes o problema de alimentação, o problema com peso, ele tem às vezes um viés emocional. Nem todo problema com peso, ele é hormonal. E muitas vezes, quando a gente se culpa e se julga por estar gordo, a gente ainda não está indo na raiz. Qual é o problema? Do que eu quero me defender? Do que eu quero me proteger? Que eu tenho que criar essa manta de banhinha em cima do meu corpo. Então, essas coisas a gente tem que analisar com muito amor e com muito carinho.
Porque cada pessoa tem uma tendência. Assim como tem pessoas que têm tendência a não comer quando estão estressadas, tem pessoas que comem 3 vezes mais quando estão. E nós temos que se acolher. Primeiro, quem eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Antigamente eu passava essa técnica escrevendo, só que nos dias de hoje é impossível você ficar com um bloquinho embaixo do braço 24 horas. Mas tem aplicativo no celular que você pode um bloquinho de notas e ir anotando, fazendo um risquinho. Porque qual seria o próximo passo da técnica, que é bem importante? O próximo passo dessa técnica é vocês exatamente fazerem a anotação. Qual que é a anotação? Qual é o pensamento que eu tive? Anotar ele. Essas palavras vão ser somadas no final do dia e vocês vão ter 2 parâmetros. As ofensas são mais para o meu eu ou para algo fora de mim. Outra coisa, essas palavras não vão ser postadas no grupo. Essas palavras vocês vão me passar no privado. Douglas. Boa noite. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Obrigado. Desculpa. Certo, meu amor, tudo certo. Eu também me atrasei, tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é vocês passarem para mim no privativo quais são o conjunto de palavras que vocês mais falaram no dia. De acordo com esse meu olhar treinado, eu consigo distinguir quais são as crenças limitantes que vocês têm. E aí nós vamos começar a planejar o grande salto nessa semana de autodesenvolvimento. Não entendi, não, Patrícia. Por exemplo, dá um a exemplo. gente vai falar o sentimento ou a gente vai falar o que foi que a gente pensou de ruim? você vai resumir em uma palavra. Por exemplo, uma frase, perdão, em uma frase. Por exemplo, você se olhou no espelho e se achou feia. E aí você vai colocar, me achei feia. Segunda frase. O pensamento foi em relação a outra pessoa. Achei alguém feio. Não precisa dizer o nome. Achei outra pessoa feia. Se isso acontecer, esse é um exemplo. Se isso acontecer mais de uma vez. Meu ex-marido, aquele chato, aquele incomodativo. Essa criança não para de gritar. Qualquer pensamento negativo de você ou de outros, nós vamos anotar. Esse é o mais importante, porque é esse que vai revelar qual é o seu sistema de crença em relação ao mundo que você vive. Quando nós fazemos esse exercício com a mente aberta, com as cercas baixadas, como a minha colega fala, né? Nós começamos a pegar exatamente todo esse sensorial. Se a maior reclamação do dia é em relação ao dinheiro, se a maior reclamação do dia é em relação à falta de amor e de afeto, se a maior reclamação do dia é em relação à autoconfiança, e aí nós temos que praticar mais a meditação do Religare. Então, aí nós pegamos muita coisa nessas 24 horas. O ideal seria uns 3, 4 dias. Mas, de acordo com o que vocês forem colocando para mim, eu já vou trabalhando e vou respondendo para vocês. Vocês topam esse desafio? Eu só esqueci como que é a segunda pergunta que eu tenho que fazer, mas eu topo. Eu topo. Eu também. Hoje nós temos uma pequena percepção se eu sou uma pessoa com pensamento mais positivo ou mais negativo a partir do exercício do arroz. Essa é a minha primeira percepção. E isso tem que ser mudado. Isso só vai ser mudado não anulando somente, mas tem que mudar a minha essência, tem que ser trabalhado na base. Para ser trabalhado na base, eu preciso, Silvânia, identificar qual que é o sistema que eu tenho por trás disso. Para mim identificar o sistema de crença de cada um de vocês, eu preciso ter esse material em mãos. Então, vocês não vão fazer nenhuma pergunta, vocês só vão anotar se o problema que vocês julgaram de forma negativa é em relação a vocês ou é em relação a uma pessoa de fora. Então, qual é o problema e o que foi pensado ou dito sobre isso? Tá. Qual é o problema e o que foi pensado ou dito sobre isso? Tá? Então, por exemplo, o problema é feio. Esse problema foi pensado a seu respeito ou a pessoa, ou uma pessoa de fora? A uma pessoa de fora. Entenderam? Então, esse é o problema.
eu pensei mal eu pensei mal, esse é o problema. De quem? De ti ou dessa pessoa de fora? Aí vocês vão fazendo isso aí. E a gente vai Captaram? mandar no seu particular? Não Às é no vezes- grupo. Particular. Não, No privado, as respostas é melhor no privado para não expor ninguém. Não, Porque- eu, por mim, não tenho problema em expor, não. Ah, você é maravilhosa, mas se pega uma pessoa que está o tempo todo se denegrindo, ô Douglas, fica no mudo. O cara começa a reclamar lá que está com um bichinho no pintinho. Ninguém vai querer ler E isso, amanhã eu né? vou passar por uma grande aprovação. Meu Deus do céu. Vai dar tudo certo, Luiz. Vai. Me manda, Mas vai me ser uma manda. grande aprovação para esse trabalho aqui. Qualquer coisa me chama no privado, tá? Tá? Não, mas vai. Aí tá tudo bem. Eu Durante só queria quantas te horas passar. que vai ser o exercício? Eu vou começar logo 20 cedo. pra 24 ajudar. horas. Não, a partir de agora. Já está contando. Ó, Já tá beleza. contando. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os chakras, tá? Tá. Na verdade, eu já vou encerrar daqui a pouco, porque devido à minha situação de saúde hoje, peço a compreensão de todos. A maior parte do material eu vou mandar da aula de hoje. Eu só vim aqui mesmo só para mostrar o vídeo e conversar com vocês como que foram e deixar esse exercício. Eu vou passar para vocês agora uma meditação dos chakras, que é para a gente fazer essa abertura. Eu vou postar no grupo. Por quê? Porque ontem eu vi que algumas pessoas relaxaram tanto que dormiram. E o correto é não acordá-los. É não acordá-los. É deixar o inconsciente trabalhando. Então, eu vou me despedindo, porque o Zoom está encerrando às 22, já faltam 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida agora, meus amores? Não, eu só ia Mais compartilhar uma específica? coisa bem legal com vocês, mas pode ser amanhã então. Já que o Zoom vai. Pode. É que o Zoom vai estar programado já. Não tem problema. Se Amanhã eu lembro de ele não finalizar, eu continuo aqui, mas eu acho que ele vai finalizar. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat. Ângela. Patrícia, Fala, só uma dúvida, igual, tipo assim, o que aconteceu comigo do meu primeiro feijão começou desde ontem. O que aconteceu? Eu estava meditando, né, na hora da nossa aula, e eu acabei sendo interrompida bruscamente, sem a pessoa não teve a intenção, mas aquilo me deixou tão estressado, tão assim, que eu fiquei, sabe, custei conseguir mesmo para poder absorver. Porque ideal, foi muito, foi sabe assim, foi um choque que eu não esperava. Mas foi totalmente sem intenção, mas mesmo assim, na hora me deu uma... Aí, sabe, aí eu já falei, nossa, pronto, já vou ter que começar com feijão, porque o pensamento, nossa já senhora. ficou braba, acontece. Já. Nós estamos humanos, isso eu sempre falo, nós estamos humanos e nós precisamos aprender a lidar com essas situações, a controlar o nosso emocional. E como que a gente controla o nosso emocional? Vigiando ele. Né? A partir do momento que você já teve consciência que você teve um pensamento ruim por algo que aconteceu, isso já é um primeiro passo. Reconhecer o meu erro é o primeiro passo para a grande mudança. Tá ok? Eu vou seguir lá no WhatsApp agora com vocês. E que eu tô ficando quase sem voz já. Ó, deixa eu ver. Seguir.